Queridos amigos e alunos, vamos lá para mais uma aula de Direito Penal, finalizando hoje dos crimes contra a pessoa. Vamos então estudar hoje do artigo 150 ao artigo 154b do Código Penal. Diz o artigo 150: entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com emprego de violência, ou de arma, ou por 2 ou mais pessoas, a pena passa a ser a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências. Inciso 1. Durante o dia, com a observância das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência. Inciso 2. A qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Parágrafo 4º. A expressão casa compreende qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerça profissão ou atividade. Parágrafo 5º. Não se compreende na expressão casa a hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, quando aberta, salvo a restrição no número 2 do parágrafo anterior. Inciso 2. Taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. Quanto aos comentários ao artigo 150, temos que entrar significa ação de ir de fora para dentro, de penetração, enquanto permanecer implica na inação, ou seja, deixar de sair, fixando-se no lugar. Para a configuração do delito de invasão de domicílio, admite-se tanto a ação de ingresso no lar alheio, quanto a omissão de deixar de sair da casa estranha. E na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, temos que, para a caracterização do delito do artigo 150 do Código Penal, as partes externas do imóvel, seja jardins, quintais, garagem, alpendres, estão incluídas no conceito de residência, estando protegidas pela norma penal, não podendo prosperar, portanto, a tese defensiva. E aí, esse é um julgado da apelação criminal, de número 101101135/0/001 Minas Gerais. Então fica aí essa situação bastante interessante. 3 modalidades de invasão. Então nós temos a clandestinidade, a astúcia e a ausência de vontade da vítima. Quanto a isso, temos então que invadir o domicílio de maneira clandestina significa fazê-lo às ocultas, sem se deixar notar, justamente por isso estar se pressupondo ser contra a vontade de quem de direito. Temos ainda que invadir o domicílio de modo astucioso significa agir fraudulentamente, criando um subterfúgio para ingressar no lar alheio de má-fé, o que também pressupõe a ausência de consentimento. E por último, temos então que contra a vontade de quem de direito. Essa é a forma geral, que pode dar-se às claras ou de qualquer outro modo, logicamente, abrangendo as maneiras clandestinas e astuciosas. Temos ainda que este crime só pode ser praticado quando analisado em seu elemento subjetivo de forma dolosa. Não há forma culposa, tampouco elemento subjetivo específico. Entretanto, deve-se ressaltar aqui a existência do tipo da expressão
contra a vontade de quem de direito. Faz com que o dolo eventual torne-se figura incompatível. Não se pode assumir o risco de estar ingressando no lar alheio contra a vontade do morador, ou quem ingressa sabe que não pode fazê-lo ou tem dúvida, o que, perdão, o que é então suficiente para afastar o dolo. Quanto ao sujeito ativo e passivo, temos então que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, embora o sujeito passivo fique restrito à pessoa que tem direito sobre o lugar invadido. Então, é preciso cautela para interpretar a expressão utilizada no tipo, quem dê direito, que envolve apenas a pessoa que tem o poder legal de controlar a entrada e a saída do domicílio. Neste aspecto, ficou nítida a intenção do legislador de conferir apenas a determinadas pessoas a possibilidade de manter ou expulsar alguém do domicílio. Assim, quando se está diante de uma família, não são todos os que podem autorizar ou determinar a permanência ou entrada de terceiros no lar, mas somente o casal, pai e mãe, que em igualdade de condições administra os interesses familiares. Entretanto, quando se tratar de um aposento coletivo, qualquer um que tenha direito a ali permanecer pode autorizar a entrada de terceiro, desde que respeitada a individualidade dos demais. Quanto à proteção do objeto material e objeto jurídico, temos então que a proteção da lei ela ocorre de forma material, é o domicílio invadido, enquanto, de forma jurídica, a proteção é a segurança, a intimidade e a vida privada conferidas pelo domicílio como refúgio do indivíduo. Então, tanto é que a própria Constituição Federal garante ali a preservação do domicílio do indivíduo. A classificação deste crime, ela existe ali pelo fato de que este é um crime comum, de mera conduta, de forma livre, que pode ser praticado tanto comissiva como omissivamente. Temos ainda que, conforme o caso, ele pode ser instantâneo na condição de entrar e pode ser permanente na forma de permanecer no imóvel alheio sem a devida autorização de quem de direito. É um crime unissubjetivo, unissubsistente ou plurissubsistente, também conforme o caso, conforme já analisamos aqui. Também é um fato de que admite tentativa somente na forma comissiva na prática do crime. Quanto ao tipo qualificado, temos então que, pela leitura do próprio artigo, nos resta muito claro. Estão presentes hipóteses que qualificam o crime, isto é, alteram o mínimo e o máximo do quantum abstrato da pena, por implicarem em maior reprovação social da conduta já descrita. Temos ainda que analisar aqui a causa excludente de ilicitude, ou seja, trata-se de uma excludente de antijuridicidade específica, embora aqui há que se dizer que a mesma é desnecessária, visto que ela já está mencionada, aquela mencionada neste parágrafo, já encontra abrigo legal no artigo 23, inciso 3º, primeira parte do Código Penal, ou seja, estrito cumprimento do dever legal. E pela própria Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, inciso 11º, autorizando o ingresso sem o consentimento do morador para efetuar prisão em flagrante, que é um dever das autoridades, ou para acudir desastre ou a prestar socorro, que também é um dever das autoridades. Então fica aqui a citação aí desta causa excludente de ilicitude, que a nós aqui, na verdade, seria uma causa excludente de antijuridicidade, ou seja, aquela que vem então descrita
no artigo 23, inciso 3º, primeira parte, também aqui do Código Penal. Seção 3. Dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Quanto ao tema, nós temos dois aspectos fundamentais a serem analisados antes da própria análise do texto legal, que é a proteção constitucional e o caráter relativo desta proteção constitucional. Então temos que, quanto à proteção constitucional, o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, preceitua que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas e de dados das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins da investigação criminal ou instrumento processual penal. Quanto ao caráter relativo da proteção constitucional, temos aí também que, pela própria redação do artigo 5º, inciso 12 da Constituição, chega-se, num primeiro instante, à conclusão de que o sigilo da correspondência é assegurado de modo absoluto, pois não há, no dispositivo constitucional, qualquer exceção. Ocorre, como vem sendo defendido por grande parte da doutrina nacional, bem como pela jurisprudência, não há direitos absolutos, ainda que constitucionalmente previstos. Deve haver uma plena harmonia entre direitos e garantias fundamentais, a fim de que um não se sobrepuje ao outro. Assim sustentamos, de acordo com as lições também da renomada doutrinadora Ada Pellegrini Grinover, Alexandre de Moraes, ministro do STF, Luiz Alberto Davi de Araújo, Vidal Serrano Nunes Júnior, dentre tantos outros doutrinadores, que nenhuma liberdade pública é absoluta, devendo ceder em face do princípio da convivência das liberdades, nenhuma delas podendo lesar a ordem pública ou as liberdades alheias. Assim, quando a lei ordinária estabelecer proteção a determinados direitos, que também possuem fundamento constitucional, assim como a vida, a segurança, a propriedade, dentre tantos outros, deve-se considerar possível a violação da correspondência. Não se poderia conceber, no Estado democrático de direito, que um criminoso utilizasse do manto protetor para praticar os seus delitos. O artigo 5º, inciso 12 da Constituição, seria esdrúxulo o ordenamento jurídico que desse proteção ao crime indeterminado em detrimento da segurança e da paz pública. Por isso, a correspondência de um preso, por exemplo, pode ser devassada, se for imprescindível à segurança do estabelecimento penal ou para evitar o cometimento de delitos. E assim decide a Suprema Corte Federal. Carta de presidiário interceptada pela administração penitenciária, possibilidade excepcional e desde que respeitada a norma do artigo 41, parágrafo único da Lei 7.210 de 84. Inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda para práticas ilícitas. E aí então temos a redação do artigo 151 do Código Penal, que diz: devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem. Pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Sonegação ou destruição de correspondência. Parágrafo 1º, na mesma pena incorre, inciso 1, quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada, e no todo ou em parte, a sonega ou destrói. Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica. Inciso 2. Quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro ou conversação telefônica entre outras pessoas. Inciso 3. Quem impede a comunicação ou a conversação referida no número anterior. Inciso 4.
quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico sem observância do dispositivo legal. Parágrafo 2º. As penas aumentam-se de metade se há dano para outrem. Parágrafo 3º. Se o agente comete o crime com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico, pena de detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 4º. Somente se procede mediante representação nos casos previstos no parágrafo 1º, inciso 4º e no parágrafo 3º. Quanto à derrogação do artigo 151, é importante dizermos aqui de forma inicial que nós temos a lei da interceptação telefônica no Brasil, que é posterior ao Código Penal, motivo pelo qual então fica derrogado o artigo 151, visto que as figuras previstas no caput e no parágrafo 1º foram substituídas pela lei que rege os serviços postais, especialmente a mais nova, ou no que se pode constatar pela leitura do artigo 40, que diz: devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem, pena de detenção de até 6 meses, ou pagamento não excedente a 20 dias multa. Parágrafo 1º. Diz que incorre nas mesmas penas quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada, para sonegá-la ou destruí-la, no todo ou em parte. Parágrafo 2º. As penas aumentam-se da metade se há dano para outrem. Então, tendo em vista que os tipos penais são praticamente idênticos, os comentários feitos neste código servem também para a Lei 6.538 de 78, que passou a cuidar do delito de violação de correspondência. Quanto à análise do núcleo do tipo, temos que devassar significa penetrar e descobrir o conteúdo de algo. É ter vista do que está vedado. Portanto, a conduta proibida pelo tipo penal é descortinar, sem autorização legal, o conteúdo de uma correspondência que é declarada inviolável por norma constitucional. Não significa necessariamente, embora seja usual, abri-la, podendo-se violar o seu conteúdo por outros métodos, até singelos, como colocar a missiva contra a luz. Quanto aos sujeitos deste crime, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, inclusive o cego, desde que tome conhecimento do conteúdo da correspondência de algum modo. O sujeito passivo, no entanto, é de dupla subjetividade, necessitando, para tanto, ser o remetente e também o destinatário da correspondência. Quanto ao falecimento do remetente ou do destinatário, temos que não exclui o delito, embora haja a possibilidade legal de se devassar o conteúdo após a morte de um deles, caso o remetente ainda não tenha colocado a carta no correio, o que a torna de sua propriedade exclusiva. Ocorrendo sua morte, os herdeiros têm direito de tomar conhecimento do conteúdo da correspondência, que agora lhes pertence. O mesmo ocorre com o destinatário, que morre antes de chegar a carta às suas mãos. Os herdeiros poderão também devassar o seu conteúdo, pois não teria cabimento exigir que a correspondência fosse destruída como se não tivesse existido, já que ela pode conter material de interesse de todos. O morto não é sujeito de direitos. Temos que lembrar que os direitos, a personalidade se extingue com a morte, de forma então que o sigilo, para ele, terminou com a morte. Dir-se-ia que a correspondência também interessa a quem a remeteu, ainda vivo. Por exemplo, ocorre que é humanamente impossível diferenciar uma carta de conteúdo particular sem interesse para o espólio, daquela que contém dados indispensáveis para a localização de bens ou para o pagamento de dívidas. Marido ou mulher? Aí surge a difícil e complexa questão da violação da correspondência praticada pelo marido com relação à sua esposa ou vice-versa. A franca divergência doutrinária e jurisprudencial. É de se preferir, então, a posição daqueles que sustentam a licitude da conduta, pois o casamento traz para o casal direitos e deveres incompatíveis
com o estado de solteiro, situação de maior isolamento e privacidade do ser humano. É preciso, então, considerar determinadas regras válidas para quem cuida da própria vida devem, sem dever de satisfação a ninguém, não são aplicáveis à vida em comum, fixada pelo matrimônio. Não é cabível sustentar uma inviolabilidade total da correspondência, pois há situações que não podem aguardar, como, por exemplo, o retorno de uma viagem. O casal pode receber diariamente correspondências que representem contas a pagar, carnês de colégios, lojas ou assemelhados, comunicações importantes referentes à vida doméstica e social, convites de toda a ordem, enfim, um universo de cartas e telegramas que interessam quase sempre a ambos. Porém, há que se questionar e há que se analisar a correspondência destinada aos filhos. E neste aspecto, logicamente, se os filhos forem maiores, civilmente capazes, ainda morando com os pais, não há o menor cabimento em sustentar a possibilidade de violação de correspondência a eles destinada. Entretanto, o filho menor, que de algum modo ainda depende dos pais, pode ter a sua correspondência por eles violada. Trata-se de uma decorrência natural do poder familiar, exercício regular de direito, embora é de se defender que os pais não devem fazê-lo, sem que exista um motivo muito sério e justo, como o envolvimento de filhos menores com drogas ou com a criminalidade, consistindo a atitude antiética, devassar a correspondência gratuitamente. Cremos não existir crime, porém, trata-se então de uma violação ainda assim indevida. No que tange a excludente de ilicitude específica, temos aqui que citar a Lei 6.538 de 78, que lá no seu artigo 10 preceitua: não constitui violação de sigilo da correspondência postal a abertura de carta, inciso 1, endereçada ao homônimo no mesmo endereço, que apresente indícios de conter objetos sujeitos a pagamento de tributos. 3. Que apresente indícios de conter valor não declarado, objeto ou substância de expedição, uso ou entrega proibidos. 4. Que deva ser inutilizada de forma prevista em regulamento em virtude da impossibilidade de sua entrega e restrição. E parágrafo único. Nos casos dos incisos 2 e 3, a abertura será feita obrigatoriamente na presença do remetente ou destinatário. É de se crer, então, dispensável tal dispositivo legal. A primeira hipótese pode perfeitamente encaixar-se no artigo 20, erro de tipo. Se o homônimo crescer sua correspondência, abrindo-a, incide em erro de tipo, exclui o dolo e não há crime. Se tiver certeza que não é sua, é óbvio tratar-se de um delito configurado, não se podendo considerar válida a hipótese do inciso 1, pois seria privilegiar a iniquidade. Os demais casos são formas do exercício regular de direito ou do estrito cumprimento do dever legal, de modo que já também previstos no Código Penal. Quanto ao elemento subjetivo do tipo, temos que somente ao dolo. Não existe forma culposa, nem mesmo se exige o elemento subjetivo específico. Como descrito no próprio texto legal, é importante dizer que não goza de proteção penal a correspondência aberta, deixada ao acaso de terceiros, embora ainda assim seja reconhecida essa conduta como antiética. Quanto ainda à análise sobre a Lei 6.538 de 78, temos então que ocorreu uma substituição legal, ou seja, o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 151 foi substituído pelo parágrafo 1º do artigo 40 da Lei 6.538/78. Quanto à competência de julgamento deste crime, é da Justiça Federal.
quando a violação ou apossamento tiver ocorrido enquanto a carta estiver em trânsito, portanto, valendo-se do serviço postal, quando já estivesse na posse exclusiva do remetente ou do destinatário, então a competência seria da Justiça Estadual. Em trânsito, valendo-se do serviço postal, competência da Justiça Federal. Já na posse do destinatário ou do remetente, seria de competência da Justiça Estadual. Ainda quanto à análise deste tipo, temos que ocorreu ainda ali a derrogação do inciso 2 e revogação do inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 151. A parte final do inciso 2 não foi revogada pela Lei 9.296 de 96, que disciplinou a interceptação telefônica e criou um tipo incriminador específico para a violação do sigilo telefônico. Então, seguindo ali a doutrina de Mirabete, que entende ainda viger o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 151 para aplicação ao terceiro, que não participou da interceptação telefônica, mas a divulgou a outras pessoas. É de se compreender ainda ser verdadeira o fato de que o terceiro, ao auxiliar na interceptação indevida, será partícipe do crime previsto no artigo 10 da Lei 9.296/96. Mas, tomando contato com a gravação feita por quem nem mesmo conhece, percebendo tratar-se de um material confidencial, embora não abrangido do segredo de justiça, ao divulgá-lo, incide no tipo penal deste artigo, porque lá está escrito: quem indevidamente divulga conversação telefônica entre outras pessoas. Então fica aí essa consideração também bastante importante sobre este aspecto da derrogação do inciso 2 e revogação do inciso 4º, parágrafo 1º do artigo 151. Quanto à substituição pelo artigo 70 da Lei 4.117 de 62, diz a norma do Código Brasileiro de Telecomunicações: constitui crime punível com a pena de detenção de 1 a 2 anos, aumentada da metade se houver dano a terceiro, a instalação ou utilização de telecomunicações sem observância do disposto nesta lei e nos regulamentos. Parágrafo único. Precedendo ao processo penal, para os efeitos referidos neste artigo, será liminarmente procedida a busca e apreensão da estação ou aparelho ilegal. A finalidade do tipo penal é impedir que qualquer pessoa tenha em seu poder um aparelho de telecomunicações clandestino, sem autorização do Estado, o que constitui, então, um crime. Importante aí, recomenda-se a leitura da lei também 9.472/97. Então, recomenda-se a leitura tanto da lei 4.117 de 62, como também da lei 9.472/97. Ação pública para este crime tanto pode ser incondicionada como condicionada. Vejamos. Somente havendo representação da vítima pode o Ministério Público agir ingressando com a ação penal nos casos dos incisos 2 e 3, para os quais ainda se utiliza o Código Penal. No caso de crime cometido por quem instala ou utiliza a estação ou aparelho radioelétrico sem observância de disposição legal nos termos lá do parágrafo 1º, inciso 4º, substituído pelo artigo 70 da Lei 4.117 de 62, ou querendo e quando o agente abusa de sua função em serviço postal, radiográfico, radioelétrico ou telefônico, parágrafo 3º, a ação então passa a ser pública incondicionada, segundo o próprio Código Penal. Entretanto, as hipóteses do caput e do parágrafo 1º, inciso 1, substituídos pelo artigo 40, Lei 6.538, de 78,
tornaram-se de ação penal pública incondicionada, pois não há mais nessa lei previsão para a representação da vítima. Não havendo a previsão para a representação, por lógico, estamos diante de uma ação penal pública incondicionada. Artigo 152 do Código Penal trata da correspondência comercial. Temos que nesse artigo a seguinte redação: abusar da condição de sócio ou de empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência ou revelar a estranho seu conteúdo. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Conceito de correspondência comercial é a troca de cartas, bilhetes e telegramas de natureza mercantil, ou seja, relativa à atividade de comércio, compra, venda, troca produtos ou com intuito negociável. Análise do núcleo do tipo. Abusar significa usar de modo inconveniente ou exorbitante, portanto ilícito. Os sócios ou empregados de uma empresa possuem determinadas regalias que lhes fornecem acesso a informações e correspondências do estabelecimento comercial ou industrial. Merecedora a pessoa jurídica de proteção legal, tal como o particular, para que suas correspondências não sejam violadas e transmitidas indevidamente a estranhos, criou-se então este tipo penal. Quanto aos sujeitos do crime, o sujeito ativo há de ser sócio ou empregado da empresa. O sujeito passivo é a própria pessoa jurídica que mantém o estabelecimento comercial ou industrial. Ambos são qualificados ou especiais. Quanto ao elemento da conduta, temos que é o dolo. O elemento subjetivo específico, neste caso, ele está presente e é a intenção de desviar, sonegar, subtrair ou reprimir correspondência ou ainda revelar o seu conteúdo. E não se pune a forma culposa para a prática deste crime. A proteção material é, na verdade, a própria correspondência que sofre aí a ação criminosa, que é a alternativa. Quanto ao objeto jurídico, é aquilo que a lei penal protege, no caso, o direito à inviolabilidade da correspondência. A aplicação do princípio da insignificância, neste caso, ela é diferenciada por seu próprio conteúdo. Das correspondências particulares, é possível inserir-se no contexto do princípio da insignificância, deixando de ser considerado o fato típico quando o sócio ou empregado pratica qualquer verbo do tipo em relação à correspondência autenticamente inútil para a empresa, como, por exemplo, folheto ou propaganda de qualquer natureza. Quanto à ação penal, ela é pública condicionada nos termos do próprio parágrafo único do artigo. Então, é preciso que a pessoa jurídica faça representação autorizando o Ministério Público a agir no próprio texto da lei. Seção 4. Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos. E temos, então, aqui a análise desse aspecto bastante importante. Diz o artigo 153. Divulgar a alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 1º, somente se procede mediante representação. Parágrafo 1º, letra A. Divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas por lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. Pena detenção de 1 a 4 anos e multa. Quando resultar em prejuízo para a administração pública, a ação passa a ser incondicionada. Sob esse aspecto,
é importante falar aqui da proteção constitucional. E a proteção constitucional, ela está prevista no artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal. Há uma diferença fundamental entre violar uma correspondência, que é singelamente conhecer o seu conteúdo, sem autorização para tanto, e violar um segredo, que é contar a terceiros um fato contido numa correspondência capaz de gerar dano a outrem. O objeto protegido é um crime, e é a inviolabilidade da correspondência, enquanto no outro é a inviolabilidade do segredo. Um tipo penal protege diretamente o sigilo da correspondência, enquanto o outro protege a intimidade e a vida privada do indivíduo. Em se analisar o núcleo do tipo, divulgar é dar conhecimento a alguém ou tornar público. A finalidade do tipo penal é impedir que uma pessoa legítima, destinatária de uma correspondência ou de um documento, que contenha um conteúdo confidencial, ou seja, um segredo que não merece ser revelado a ninguém, possa transmiti-lo a terceiros, causando dano a alguém, e é indispensável que o segredo esteja concretizado na forma escrita e não oral. Quanto aos sujeitos do crime, o sujeito ativo há de ser o destinatário ou o possuidor legítimo da correspondência, cujo conteúdo é sigiloso. O sujeito passivo é a pessoa que pode ser prejudicada pela divulgação do segredo, seja ele o remetente ou não. Quanto ao elemento normativo do tipo, sem justa causa, significa sem motivo lícito ou legítimo para fazê-lo. Quanto ao elemento subjetivo, é o dolo, e não existe forma culposa para este tipo penal. É importante ainda destacar que a divulgação a uma só pessoa ainda assim seria suficiente para a prática do crime. É de se entender que a divulgação é dar conhecimento de algo a alguém, e ocorre quando pelo menos uma pessoa passa a conhecer o conteúdo sigiloso de uma correspondência ou um documento particular, possibilitando a concretização de um dano a outrem. Quando o objeto material deste tipo penal é o documento particular ou a correspondência que é divulgada. Quanto ao seu objeto jurídico, é a inviolabilidade da intimidade ou da vida privada de alguém. Este é um crime próprio, visto que aquele que demanda o sujeito ativo qualificado ou especial. É um crime formal, delito que não exige necessariamente o resultado naturalístico. Pode ou não haver o dano a terceiro, e ainda assim, com a mera divulgação, o crime está consumado, de forma livre, comissivo ou comissivo por omissão de forma excepcional. É um crime instantâneo. Unissubjetivo, unissubsistente ou plurissubsistente. Uma ou mais atos podem compor essa conduta. E assim, é um crime também que admite tentativa. Quanto à ação penal, ela é pública condicionada. Em se tratando de crime contra a pessoa, tendo por objeto a intimidade e a vida privada, exige a representação da vítima para legitimar o Ministério Público a agir. Deve-se ficar atento, no entanto, à peculiaridade do parágrafo 2º, pois, envolvendo o interesse da administração pública, a ação será sempre incondicionada. Artigo 154 do Código Penal, violação de segredo profissional. Diz a redação legal: revelar a alguém, sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa de 1 conto a 10 contos de réis. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Quando se analisa o núcleo do tipo, revelar significa desvendar, contar a terceiro ou delatar. Neste aspecto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo
Diz que violação do dever do sigilo médico versus prova ilícita, inexistência. Relativização, isto porque não se pode em nenhum caso permitir que o direito fundamental à inviolabilidade da intimidade privada, violação ao dever do sigilo médico, sirva como salvo-conduto para impedir a exata apuração de um fato delituoso. Há uma, porque, embora o dever do sigilo médico seja obrigatório, sob pena de tipificação do crime previsto no artigo 154 do Código Penal, temos que, neste aspecto, revelar alguém, sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem, de violação ao princípio constitucional da intimidade, contido lá no artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal. É de se lembrar que ele não é e nem pode ser visto como absoluto. Inteligência doutrinária de Nelson Hungria e Conrad Hesse, precedente do STF. Então é uma questão bastante importante. E aí, essas duas, porque somente uma em sentido de consciência profissional arraigado a preconceitos de classe já ultrapassados e de equívoca noção de ética médica é que se poderia considerar como ilícita, prova decorrente da notícia criminis, oriunda da comunicação realizada pelo médico que atendeu o paciente. Aqui, a paciente. Ainda mais porque se trata de apuração de fato criminoso de amplo conhecimento pela sociedade, até porque a deontologia médica não tem seus princípios feridos com a solução imposta pela ordem judicial, principalmente porque no cotejo do bem jurídico particular tutelado e o superior interesse social, a proteção deste último deve prevalecer tanto mais que o primeiro. No caso, é disponível. Inteligência da doutrina de José Duarte. A3. Porque, embora se saiba que os preceitos do Código de Ética Médica, elaborado pelo Conselho Federal de Medicina, sejam de obediência obrigatória pelos médicos, destaco que, por se tratar de uma resolução, nunca prevalecerá sobre as normas legais e jurídicas de maior relevância, que tutelam interesses superiores da coletividade, especialmente os da justiça criminal, como no caso em tela, onde há um conflito entre diversos direitos e princípios, precedente do STF. Sujeito ativo e passivo deste crime. O sujeito ativo somente pode ser aquele que exerce uma função, ministério, ofício ou profissão, sendo detentor de um segredo. O sujeito passivo, por sua vez, pode ser qualquer pessoa a que sofra um dano com a divulgação do segredo. Quanto ao elemento normativo do tipo, temos que a expressão sem justa causa está a evidenciar que não é criminosa qualquer revelação de segredo, mas somente aquela que não possuir amparo legal. Exemplo: o funcionário que durante a condução de uma sindicância toma conhecimento de um segredo passível de incriminar outro servidor, revelando e dando margem a outro processo administrativo, está cumprindo o seu dever no interesse da administração pública. Por outro lado, é preciso destacar que há muitas profissões protegidas pelo sigilo, ou seja, estão impedidas legalmente de divulgar o segredo, mesmo que autorizado pelo interessado, como ocorre com médicos e advogados. O elemento subjetivo da conduta é o dolo, inexistindo forma culposa, e também não há aqui que se falar em elemento subjetivo específico. Quanto ao objeto material jurídico, o material ele está diretamente relacionado ao assunto transmitido em caráter sigiloso, que sofre a conduta criminosa. Enquanto objeto jurídico é a inviolabilidade da intimidade e a vida privada das pessoas. A ação penal para este crime é pública condicionada, ou seja, sem representação, o Ministério Público não pode ingressar com a ação penal. Invasão de dispositivo informático.
Artigo 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou a instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. Parágrafo 2º. Aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Parágrafo 3º. Se da invasão resulta a obtenção de conteúdo de comunicações telefônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas assim definidas em lei, ou controle remoto não autorizado do dispositivo inválido, pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1 a 2/3 se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena de 1/3 a metade se o crime for praticado contra presidente da República, governadores e prefeitos, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Assembleia Legislativa do Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou da Câmara Municipal. Inciso 4º. Dirigente máximo da administração direta ou indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Quanto à análise deste tipo penal, temos que o bem jurídico imediato e imediato. Bom, a distinção se tem nesta presente questão. Ou seja, a nova figura típica, invasão de dispositivo informático, insere-se no contexto dos crimes contra a liberdade individual, bem jurídico, mediato a ser tutelado. Porém, de forma imediata, ingressou com propriedade no campo dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos, cuja proteção se volta à intimidade, à vida privada, à honra, à inviolabilidade de comunicação e correspondência, enfim, à livre manifestação do pensamento, sem qualquer intromissão de terceiros. Análise do núcleo do tipo. Invadir significa, então, violar, transgredir, entrar à força em algum lugar, carregando o verbo nuclear do tipo um forte conteúdo normativo. Logo, a conduta do agente não é simplesmente entrar no dispositivo informático alheio, o que se pode dar por meio de acidente, mas ocupar um espaço não permitido. O objeto da conduta, então, é o dispositivo informático. Quanto à infiltração de agentes, para combater vários tipos penais relativos à tutela da criança e do adolescente no cenário da dignidade sexual. Temos, então, a Lei 13.441 de 2017. Lei 13.441 de 2017, que introduziu os artigos 190A a 190E no Estatuto da Criança e do Adolescente. Entretanto, disciplina igualmente a infiltração de agentes para investigar crimes previstos no artigo 154-A. O principal dos novos artigos preceitua que a infiltração de agentes da polícia na internet com o fim de investigar os crimes previstos nos artigos 240, 241, 241A, 241B, 241C, 241D desta lei e no caso dos artigos 154A, 217A, 218, 218A e 218B do Decreto 2848 de 1940, ou seja, o Código Penal. Então, tanto artigos inseridos ali de acordo com a Lei 13.441 de 2007, Estatuto Criança e Adolescente também, e o próprio Código Penal. Quanto aos sujeitos deste crime, podem ser qualquer pessoa.
Quanto ao sujeito ativo, não se demanda nenhuma qualidade especial, razão pela qual é indiferente que seja um técnico em informática ou um aventureiro na área. No tocante ao sujeito passivo, aponta-se seja o dispositivo informático de outra pessoa, porém qualquer título, tratando-se então de uma mera detenção que se tem quanto ao sujeito passivo. Quanto ao elemento subjetivo do tipo, temos que é o dolo. Há elemento subjetivo do tipo específico para as duas condutas previstas do tipo. No tocante à invasão de dispositivo informático, é o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações. Focaliza-se a obtenção ou a destruição de dados ou informações. Temos ainda quanto à instalação de vulnerabilidade, é a obtenção de vantagem ilícita. Pode ser inclusive a obtenção da invasão do dispositivo informático em momento posterior, para obter dados e informações, e não se pune a forma culposa. Quanto à confusão com o delito de exercício arbitrário das próprias razões, é de se notar quando a invasão tiver como meta provocar algum tipo de dano no ambiente informático, mas justificado pelo débito que o dono do computador ainda possui, deve-se dispensar a fórmula do artigo 154-A, adotando-se o tipo do artigo 345 do Código Penal. Então, é um aspecto bastante importante, do qual eu cito a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que extinguiu a punibilidade do autor do fato, com fundamento no artigo 107, inciso 4º do Código Penal. O recorrente apresentou ao Ministério Público para que fosse apurada a prática em tese de crime previsto no artigo 154-A do Código Penal, ao argumento de que o apelante celebrou contrato com o representado para que fosse prestado serviços de design no sítio da internet. Alega que o serviço foi prestado com atraso e ficaram pendentes algumas alterações na layout, o que motivou o não pagamento integral dos serviços. Quanto ao elemento normativo do tipo, a expressão mediante violação indevida de mecanismo de segurança é de valoração fático-jurídica. Segundo cremos, em primeiro plano, desnecessária a sua inserção. Afinal, se o verbo nuclear é invadir, já existe a forma e a forte conotação da transgressão da violação. O elemento normativo do ilícito, a expressão sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, contém nítido elemento do injusto, que não precisaria constar do tipo penal também. O material jurídico, o objeto material e o objeto jurídico estão ali relacionados ao dispositivo informático e o objeto jurídico à inviolabilidade da intimidade e da vida privada da pessoa. Quanto aos benefícios penais, trata-se de uma infração de menor potencial ofensivo que admite transação. Se houver condenação, admite também a substituição de penas restritivas de direito ou aplicação de outros benefícios tais como sursis e regime aberto. Quanto à forma qualificada da prática do crime, temos que trata-se de uma figura peculiar, pela redação conferida pelo legislador, num primeiro momento, poder-se-ia sustentar a existência de um crime qualificado pelo resultado, pois se menciona se da invasão resultar, imagina-se que diante da invasão ao dispositivo informático ocorreria um segundo resultado qualificador. Entretanto, tal avaliação é somente aparente. Na essência, cuida-se de crime qualificado. O foco da qualificação é a valoração feita no tocante aos dados e informações obtidos. Quando o agente alcançar qualquer dado ou informe, configura-se o caput. Diz o artigo 154b da ação penal. Então, nos crimes definidos no artigo 154A, somente
se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal ou municípios, ou contra empresas concessionárias de serviços públicos. Assim, terminamos então o nosso conteúdo dos crimes contra a pessoa. Agradeço sempre a atenção de todos, desejo a todos bons estudos, um forte abraço e até a nossa próxima aula.